Sejam todos bem-vindos, queridos irmãos, queridos amigos da Paróquia Imaculada Conceição. É domingo, vamos ouvir então a proclamação do Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou alguns dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. E eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, este é, na verdade, o 13º domingo comum, que coincide, por estar aí no finalzinho do mês de junho, com a solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo. A liturgia convida-nos a refletir sobre essas duas grandes figuras de nossa igreja, Pedro e Paulo, colunas, testemunhos vivos do início da igreja cristã católica. Nós temos diante desses dois santos o testemunho exemplar de fidelidade a Jesus Cristo e do testemunho do projeto salvífico de Deus Pai. O evangelho que nós acabamos de ouvir convida os discípulos a aderirem a Jesus e o acolherem como o Messias, o Filho de Deus. É dessa escolha, dessa adesão, desta resposta que Jesus lhes faz, nasce a nossa igreja, a comunidade dos discípulos de Jesus, convocadas a serem organizada ao redor, em volta de Pedro. A missão da igreja, portanto, tenhamos bem claro, é dar testemunho da proposta de salvação que Jesus veio nos trazer. À igreja e a Pedro é confiado o poder das chaves, isto é, de interpretar as palavras de Jesus, de adaptar, trazer presente diante de nós os ensinamentos de Jesus diante dos desafios do mundo e de acolher na comunidade todos aqueles que aderirem à proposta de salvação que Deus nos oferece. E a pergunta primeira de Jesus é: quem é Jesus? Quem eu sou para vocês? Quem eu sou para você? O que é que os homens dizem de Jesus? Muitos olham Jesus como um homem bom, generoso, atento aos sofrimentos, às necessidades do outro, que sonhou com um mundo melhor, com um mundo diferente. Outros ainda veem em Jesus um admirável mestre de moral, que tinha uma proposta de vida interessante, chamativa, mas que não conseguiu impor os valores por ele anunciados. Alguns veem em Jesus um homem admirável, capaz de reunir grandes multidões, que trouxe esperança ao coração de muitos carentes, órfãos, abandonados, discriminados. Mas passou a moda, a multidão foi embora,
deixaram de se interessar pela pessoa de Jesus. Outros ainda veem Jesus um revolucionário, ingênuo e inconsequente, preocupado em construir uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais livre, que procurou promover os pobres, os marginais, mas foi eliminado pelos poderosos, pelos ricos do seu tempo, que estavam apenas preocupados em manter a sua condição, o status quo. Estas visões se apresentam sempre a respeito de Jesus, mas de Jesus, homem, apenas um homem admirável, interessante, inteligente, capaz, mas tudo nada mais do que um homem excepcional, que marcou a história, que deixou uma recordação na lembrança, no coração, na própria história. Jesus foi apenas um homem? Será que esta é a resposta? Jesus foi apenas um homem que deixou as suas pegadas na história, como tantos outros? E a história simplesmente passou e esse homem, Jesus, também foi embora com ela. Mas para os discípulos, Jesus foi bem mais do que um simples homem. Ele foi e ele é o Messias, o Filho de Deus vivo. Defini-lo desta forma significa reconhecer em Jesus o Deus que o Pai enviou ao mundo com uma proposta de salvação de vida plena, destinada não só a alguns, mas para toda a humanidade. A proposta que Jesus apresentou não é apenas a proposta de um homem bom, generoso, clarividente, interessante, inteligente. Podemos admirar de longe e aceitar ou não. Mas é uma proposta de Deus destinada a tornar cada homem, cada mulher, cada ancião, cada criança uma pessoa nova, capaz de caminhar ao encontro de Deus e de chegar à vida plena, à felicidade sem fim. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A diferença entre o homem bom e o Messias, Filho de Deus, é a diferença entre alguém a quem admiramos e que é igual a nós. Diferente de alguém que nos transforma, que nos renova, que nos converte, que nos encaminha para a vida eterna, para a verdadeira vida que não tem fim. Mas a pergunta continua: e vós? Quem dizeis que eu sou? Esta é a pergunta de Jesus, que recai sobre cada um de nós. Quem dizeis que eu sou? É uma pergunta que deve, de certa forma, ser constante, ecoar sempre em nossos ouvidos e alcançar o mais profundo, mais sincero, mais honesto, mais digno do nosso coração. Responder a esta questão não significa apenas lembrar dos ensinamentos da catequese ou dos nossos estudos de teologia, mas sim interrogar o nosso coração e tentar perceber, preste atenção, e tentar perceber qual é o lugar que Cristo ocupa na minha vida, na minha existência. Responder, portanto, esta questão é bem mais difícil e obriga-nos a pensar no significado que Cristo tem na nossa vida. Volto a dizer, na nossa existência, nesse momento presente, no futuro da minha vida. Devemos dar atenção a todas as suas propostas, aos seus ensinamentos, na importância dos valores, assumir as suas e as nossas opções, no esforço que fazemos ou que não fazemos para o seguir. É verdade. Muitas vezes nos empenhamos, nos sacrificamos, buscamos a porta estreita para alcançar a eternidade, mas às vezes cansamos e voltamos à pergunta: quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para o meu coração,
para a minha alma, para a minha vida, para os meus pensamentos, para os meus ideais, para os meus sonhos. Estas perguntas de Jesus dizem muito sobre a fé dos discípulos. Isto, sobre a nossa adesão. Eu creio, eu não creio. Eu abraço, eu não abraço. Jesus o Cristo, verdadeiramente como Senhor e Salvador de minha vida, que veio do Pai ao encontro dos homens, com uma proposta de eternidade. Jesus constrói a sua igreja nos pilares, no testemunho destes dois homens, Pedro e Paulo. Jesus deixa-nos esse desafio para descobrir na continuidade dos seus ensinamentos, na continuidade da sua presença neste mundo, o desafio da comunidade dos discípulos de reconhecer que Jesus verdadeiramente é o Messias, o Filho do Deus vivo que devia vir até nós. Anunciado no Antigo Testamento, nascido por obra do Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, cresceu no meio de nós, ensinou, realizou tantos milagres, padeceu, morreu e ressuscitou. Por que estamos na igreja? Por que fazemos parte da comunidade cristã? Por causa de Jesus Cristo? Ou por causa da continuidade da minha família cristã, católica? Por causa de motivos tantos nos quais eu acabo me solidificando na vida da igreja? Por que eu estou na igreja? Por que eu caminho na igreja? O testemunhar Jesus leva a cada um de nós, cada homem, cada mulher, à proposta de salvação que Jesus veio nos oferecer. Devemos ter consciência de que evangelizar tem uma missão profética: anunciar a verdade, denunciar a mentira. Anunciar a graça e apagar o pecado de nossa vida. Buscar a glória de Deus e a reconciliação com Ele e com os irmãos. Descobrindo assim, portanto, uma igreja que ilumina, que aquece, que reúne, que convoca e que nos lança como missionários no seio da própria igreja e no mundo. Os homens e as mulheres com quem nós nos conectamos, com quem nós nos encontramos no dia a dia de nossa vida, em casa, em família, no trabalho, na escola, na rua, no prédio, no clube, nos acontecimentos sociais, nós ali devemos ser colunas missionárias que receberam o convite de Jesus a anunciar a igreja e a salvação. A igreja integra a missão de Jesus como comunidade de salvação. É assim que a comunidade dos discípulos se torna uma comunidade organizada, estruturada, onde existem pessoas que têm funções, autoridade, que presidem e que desenvolvem o serviço em prol do próximo. A autoridade dentro da igreja, nós bem sabemos pelo próprio Cristo Senhor, é constantemente um ato de amor e um ato de serviço. Só assim podemos nos aproximar das propostas do Cristo Senhor. Interpelados pelo próprio Cristo Jesus, servo, nós também descobrimos, como discípulos e seguidores no dia de hoje do Cristo Jesus, que também o sejamos, na autoridade do Evangelho, servidores na história, na humanidade, na conquista dos corações, transformando este mundo num mundo melhor, transformando este mundo nos valores do reino, transformando este mundo a partir da justiça, do amor e do perdão. Queridos irmãos, este domingo da solenidade de São Pedro e São Paulo, nos ajuda a refletir e a responder: quem é Jesus para mim? Quem é Jesus na minha comunidade? Transforme a sua vida, acolha o sacrifício do Cristo e o apelo para buscarmos a vida eterna
e a eternidade feliz. Que o Senhor esteja em teu coração e te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.